Olá, muito boa noite. Sextou no Visão 360 falando de um projeto muito legal. Você logo vai saber o que é esse assunto. O Visão 360 é transmitido pela Masper TV, no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Muito obrigado pela sua companhia. Pois então, qual é o assunto relevante deste nosso sextou? Falaremos sobre acolhimento, sobre rede de apoio, mais especificamente, benefício de mães e crianças em situação de vulnerabilidade. Essa transformação acontece através da saúde e da educação. E para falar sobre essa iniciativa, recebemos no estúdio a Natália Laurindo, gerente institucional da Alma Mater. Preste bem atenção, guarde este nome, Alma Mater. E também de forma online, a gente recebe a Andréa de Souza, coordenadora pedagógica da Escola Despertar e fundadora da Voar Singular. Já nós vamos especificar mais sobre tudo o que significa estes projetos, estas iniciativas. Em primeiro lugar, por estar online, muito boa noite, Andréa, muito obrigado pela sua presença aqui no Visão 360. Boa noite, Glauco, obrigada pelo convite e principalmente por falar de algo que nós somos tão apaixonadas, né? E é um projeto tão lindo. Paixão, isso diz muito. Eu estava conversando antes com a Natália, que está aqui presencialmente, e ela já começa a falar aquilo com a maior paixão. Muito obrigado, Natália, pela presença. Obrigada por nos receber e boa noite. Estou muito feliz de estar aqui representando a Alma Mater e vem muito projeto legal por aí. Então tá, mas antes deste assunto, Alma Mater, vamos aos destaques do dia no Momento 360. Foi apresentada à Superintendência do Patrimônio da União do Rio Grande do Sul a parceria, pelo menos no projeto, parceria público-privada para a usina do gasômetro. O imóvel passou a ser propriedade da União na última semana, após a empresa brasileira de participações em energia nuclear binacional transferir a titularidade. A reunião contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e do superintendente Emerson Rodrigues. A secretaria se comprometeu a analisar a proposta e indicar possíveis ajustes. Um dos pontos que deve ser atualizado é o contrato de permissão de uso assinado na década de 1980, quando o município assumiu a gestão do imóvel. O documento original, por exemplo, não previa aproveitamento econômico da usina. Na próxima quinta-feira, dia 25, está prevista uma visita técnica ao gasômetro com a participação de representantes da Justiça Federal. E a gente espera que este assunto realmente se desenrole, né? Está muito enrolado até aqui. A Prefeitura querendo dar uma destinação, a União como proprietária não permitindo. Então, a gente precisa que esse processo ande. É um cartão postal. Diz muito para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, né? Próximo assunto, a vacinação contra a Covid-19 também protege contra a Covid longa e as doenças cardiovasculares relacionadas ao vírus, de acordo com o novo consenso clínico publicado em inglês na Revista Europeia de Cardiologia Preventiva. Além disso, os estudos para a elaboração do consenso mostram que se uma pessoa que nunca foi vacinada apresentar um quadro de Covid longa, a imunização pode ajudar a reduzir os sintomas. As entidades também recomendam que as doses de reforço sejam tomadas especialmente por pessoas que fazem parte dos grupos de alto risco, pois podem reduzir tanto o risco de Covid longa quanto de complicações cardiovasculares relacionadas à infecção. Resumindo tudo, vacina sim, continua sendo muito bem-vinda. E o Brasil projeta recorde para a produção de proteínas em 2026, segundo as perspectivas para a agropecuária safra 2025-2026.
Levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento indica que a expectativa é de que o país produza um total de 32 milhões e 300 mil toneladas de carne bovina, suína e de frango. Caso se confirme, o volume apresenta um novo recorde na série histórica da companhia, superando a atual estimativa de produção para este ano, 32 milhões, mais especificamente 32 milhões e 100 mil toneladas. Continuamos sendo grandes produtores, ainda bem. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos para falar de Alma Mater, ajuda aquele público que tem mais necessidade, né? Que tem problemas com vulnerabilidade. Você logo vai entender um pouco mais como funciona e olha, nós temos exemplos práticos para mostrar aqui, tá? Roupinhas, como é feito o acolhimento, não perca, já voltamos no Visão 360. Visão 360 desta sexta-feira falando de ajuda a quem mais precisa. Aquela população em situação de vulnerabilidade. E sobre isso, vamos falar sobre o projeto Alma Mater. Temos duas convidadas aqui, presencialmente a Natália Laurindo, gerente institucional da Alma Mater, e de forma online a Andréa de Souza, que é coordenadora pedagógica da Escola Despertar e fundadora da Voar Singular. Bom, ela vai falar de um braço específico deste projeto, mas para começo de conversa, Natália, o que é este projeto Alma Mater? Boa noite, Glauco. Então, é muito bom estar aqui, né, contando um pouco do nosso trabalho. Nós somos a Alma Mater, nós somos uma rede de apoio à maternidade e à primeira infância, né? A associação, nós somos uma organização sem fins lucrativos, né, uma ONG, e a gente atua através de projetos nas áreas da saúde e educação. Então, a Andréa, minha colega, e ela é um braço, né, da parte da educação. A gente costuma trabalhar em rede, então temos vários parceiros aí que nos ajudam a transformar nossos projetos em realidade. Dentro desta estrutura, podemos destacar, então, Alma Mater Bebê, Primeiros Passos, Revitalização Escolas e Projeto Aurora. Bom, a gente vai tentar, né, porque o tempo também não é tão grande assim para a gente esmiuçar, mas vamos falar um pouquinho de cada coisa. E em relação ao projeto Aurora, quem tem os detalhes realmente é a Andréa, né, que é coordenadora pedagógica da Escola Despertar e fundadora da Voar Singular, e vai nos explicar o que é o projeto Aurora, André. Bom, o projeto Aurora, então, nasce, né, dentro da Alma Mater com esse intuito, né, o intuito que a Alma Mater já tinha no seu processo aí, na sua caminhada, a ideia, então, né, esse projeto de transformar o futuro. E pensando, né, nessa transformação de futuro, precisamos sempre começar pelo começo. E o começo é pela infância, né? E por quem cuida dela todos os dias. Então, dentro desta maternidade, que ele é o projeto maior realmente da Alma Mater, depois, então, veio para garantir e entender o quanto que é essencial educadores bem preparados para garantir, então, crianças seguras, respeitadas e uma comunidade inteira mais forte, né? Então, esse é o projeto Aurora, nasce o projeto Aurora. Bom, estamos falando de um projeto que funciona em Porto Alegre. Isso. Vamos deixar bem claro isso. E que hoje atende quantas pessoas? Então, hoje o projeto Aurora Educação, né, que a gente faz a capacitação em 12 escolas de educação infantil de Porto Alegre, que são conveniadas com o município, né? São escolas que elas são lideradas por líderes comunitárias, né, em vários bairros de Porto Alegre, Restinga, na Zona Norte também, a gente tem ali no Sarandi, escolas que participam, e são 200 educadores que são capacitados
capacitados. Mas o que é essa capacitação, né, Andréia? A gente tem um olhar para a inclusão de crianças, né, atípicas. A gente também tem um olhar, enfim, que a Andréia sabe falar um pouco mais sobre a parte pedagógica também das escolas, enfim, trazer alguns outros olhares, né, da educação que a gente está conseguindo entrar nessas comunidades. E também a gente tem um braço que é a capacitação para o diagnóstico precoce do câncer infantil, porque todo mundo acha que esse mês é o Setembro Dourado, o mês de conscientização do câncer infantil. Também a gente tem uma parceria com o Instituto Ronald e nisso a gente consegue estar levando orientação para os educadores, que muitas vezes são eles que fazem esse diagnóstico, né, no dia a dia das crianças. Então, esse projeto tem muitas frentes, assim, acho que a Andréia sabe falar um pouco mais sobre a parte de educação, né, Eu fiquei curioso, Andréia, porque é uma linha convencional ou não pode se falar isso em se tratando deste público? Pois é, as escolas conveniadas, como a Nath trouxe, né, a Natália trouxe aí, elas não são municipais, né? Elas atendem sim um calendário, seguem um calendário, atendem inclusive uma grande parcela das crianças da nossa cidade, né, aqui em Porto Alegre, mas muitas vezes elas não têm o acesso a programas de formação, o que torna esse projeto ainda mais urgente e necessário, porque entendendo-se que esse currículo, essa base curricular potente para essas escolas, ela vem de uma abordagem que ela é uma abordagem participativa, diferente da escola onde nós estivemos, onde, né, uma escola mais tradicional entende muito como essa criança protagonista de direitos, então aí uma comunidade, a família muito presente nessa relação. Então, antes, quando nós entendíamos que a escola era muito mais de cunho da saúde e de como mais o cunho social, a educação infantil em si, hoje, então, entende-se, depois de muitos estudos aí, de muitos teóricos, né, que vêm trazendo sobre essa importância do educar e cuidar na primeira infância. Então, o nosso currículo, a nossa base dentro das abordagens participativas, inspiradas em muitos teóricos, né, que trazem muito sobre essa criança dentro de um contexto, dentro de uma cultura, que é muito diferente daquela criança onde nós, né, quando nós estivemos na escola, ou aquela criança entendida como uma folha em branco a ser preenchida, né? Sim, porque depende inclusive do meio, né? Isso é muito evidente. Nós estamos exibindo também imagens e aí já se mistura um pouco certamente com o assunto revitalização escolas, né? Porque a gente viu ali projetos, logicamente são projetos que não estão concluídos ainda, imagino eu, mas que visam dar melhores condições a esses estabelecimentos, seria isso? Isso, então, como que aconteceu, né? A Alma Mater, o ano passado, na época da enchente, além de atuar, então, dentro do hospital, na área da saúde, a gente começou, então, a atuar na área da educação também. Foi em 2024 que a gente virou a chave para ir para a educação infantil. E por quê? Porque o nosso estado, nosso município passou pela tragédia climática que aconteceu em maio, e aí a gente começou a entrar nas escolas para ajudar na revitalização dos espaços, reformar toda essa escola. Então, ano passado, a gente entregou 13 escolas, 2 no Maitá e uma na Ilha Grande dos Marinheiros. E essas 2 escolas a gente revitalizou, foram mais de 300 crianças beneficiadas. A gente atuou também na parte da limpeza, a gente levantou parede, pintou, arrumou telhado, a gente colocou móveis dentro dessas escolas. Mas como é que funciona? É mutirão? De onde vem recurso para isso? Então, a gente recebe doações, né? A gente conta com as pessoas físicas, pessoas jurídicas também, empresas que acreditam no nosso trabalho. E na época da enchente, acho que a solidariedade, ela teve um papel protagonista, né? Então, a gente conseguiu muito apoio ano passado para estar fazendo essa mudança nessas escolas. E foi aí que a gente pensou, a gente não pode só entregar a estrutura, a gente também tem que olhar para essas crianças e para o resto da vida dessa criança, né? Atuar na primeira infância, não só entregar uma escola pronta e a educação, né? Como que fica? Então, a gente começou a articular com os próprios professores quais eram as demandas deles urgentes, o que eles queriam aprender, qual era a dificuldade de acesso a programas de capacitação. Então, aí a gente se juntou com a Andréia, da Voar Singular, com a Escola Despertar, que é uma escola de educação infantil em Porto Alegre, a Alma Mater, né? E também a gente se juntou com o Instituto Maria Rampeter, então a gente conseguiu unir várias
parcerias, assim, trabalho em rede, para criar essa capacitação. Então, além da infraestrutura, agora a gente entrega a capacitação. E esse ano, a gente já iniciou as obras de mais 3 escolas. E agora a gente vai ampliar as vagas também. Então, ano passado, a gente reformou e fez com que as crianças voltassem para as escolas. Esse ano, a gente já começou com a capacitação em 12 escolas e agora são 13 escolas sendo reformadas, ampliadas, né? A gente tem uma ali no Navegantes, a Brincando e Aprendendo, que basicamente a gente vai construir uma escola nova. A gente vai destruir a que tem na frente e construir uma nova atrás. Então, vai ser um trabalho muito, muito bonito, assim. Vão ser 361 novas vagas para o ano que vem para a educação infantil em Porto Alegre, que a gente tem um déficit muito grande. Então, a gente atua tanto na infraestrutura quanto na capacitação, porque a Aurora é isso, né? É o despertar, é o amanhecer, a gente acredita na educação e a gente acredita que essas crianças precisam de um lugar especial para elas e uma educação que também tenha outros olhares, não só o convencional, que nem tu disseste. Inclusive, a Andréia estava falando, eu lembrei dessa época da enchente, visitando abrigos, tinha uns pitocos que, sabe o que eles tinham saudade? Não era da casa, era da convivência na escola. Porque se apropriam, as comunidades se apropriam daquilo. Ao mesmo tempo, Andréia, que eu via em determinadas crianças uma sensação de amargor, uma coisa um pouco mais assim de, entendeu? Um sentimento mais triste, de revolta até. Então, é muito importante tratar desse público, e por isso voltamos àquele assunto do meio, né? Como tem que ser a conduta, como tem que ser a linha de ensino, de acolhimento, dá para dizer que é acolhimento mesmo desse público específico, né, André? Exatamente, porque investir na formação de quem está na linha de frente, né, da educação infantil, dos professores, dos colaboradores, né, é mostrar que o quanto que isso gera um impacto sustentável, né? Porque muda a vida das crianças, fortalece a comunidade. Então, as próprias famílias, né? Elas se sentem muito mais seguras e amparadas, porque a escola, ela é uma instituição que oportuniza um coletivo que nenhum local vai dar. Né, essas relações que são estabelecidas, né, então essa instituição que olha para a criança na sua integralidade, então a criança que tem uma família, que vive num contexto, que tem uma cultura, né, então todo esse impacto ele vai se dar a partir do desenvolvimento, então, cognitivo, afetivo, social, porque a gente sabe que é isso que faz parte, né, quando a gente fala de uma educação integral, é sobre isso, sobre desenvolvimento em todos esses aspectos. Então, a formação, ela possibilita essas práticas que elas vão garantir essa base psíquica segura. Por isso que, além do desastre climático, toda essa questão emocional que impactou muito também uma comunidade, uma grande comunidade, justamente porque a escola ela também garante, né, essa base psíquica segura e determinante, com certeza, nesses primeiros anos de vida, né? Mas nós não podemos nos afastar deste nome, né, deste título, desta grife, Alma Mater, que diz tudo. É aquele primeiro momento, é onde aquele ser veio ao mundo e muitas vezes numa situação de desestruturação, em que nem a mãe tem condições ou não sabe os primeiros passos que deve ter como mãe, e vocês estão ali para ajudar. Em seguida, a gente vai mostrar, inclusive, vou pedir para o pessoal aí se preparar, para a gente mostrar o kit. Eu não sei se dá para chamar de kit, mas enfim, é as boas-vindas, digamos, para aquele bebê que vem ao mundo numa situação como essa. Eu pediria para a Natália especificar um pouco mais como é que é esse trabalho de recepção, basicamente abraçando essa família, né, em situação de vulnerabilidade, com muitas dificuldades econômicas, enfim, das mais variadas, e dando o básico. Como é que funciona? Então, Glauco, o projeto, né, que a gente tem da Caixa Berço,
que é, que nem tu disseste, boas-vindas para essa criança e para essa mãe também, né? Ele acontece já há 5 anos dentro do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Então, há 5 anos a gente já desenvolve essa iniciativa e quando a mãe ela ganha o seu bebê lá no hospital, ela tem um acompanhamento com a gente. A gente tem uma sala dentro do hospital e lá a mãe ganhou o bebê, desce na nossa sala e lá a gente tem uma pessoa, né, responsável, que é a Thay. A gente está mostrando fotos ali, desculpa, Natália. Só isso, a Ana, que é a nossa colega de preto, que trabalha lá no hospital, essa é uma mamãe ganhando, então, seu kit, né, sua caixa berço, os itens completos de higiene. Um monte de coisa, né? Tudo novo, a gente prioriza isso, assim, a gente quer que essa mãe se sinta importante, né? Então, e aí, o que a gente faz, né? Nossa ideia é levar orientação para essa mãe. A gente quer combater a mortalidade infantil. E a morte por asfixia é um assunto que traz muita visibilidade, né? Porque imagina uma criança, às vezes falece. Morte por asfixia? Por asfixia. Essa mãe, às vezes, está muito cansada. Ser mãe, né, é um processo. Então, essa mãe está muito cansada, ou ela não tem um berço para o seu bebê dormir, ou os irmãos dormem todos numa cama, todo mundo junto. Essa mãe cansou e dormiu com o bebê, e esse bebê asfixiou na hora da amamentação. E por que isso acontece? Porque muitas vezes esse bebê não tem o seu espaço seguro, né? Não tem um espaço para ele estar dormindo. Então, o projeto ele veio com esse intuito de levar orientação para as mães para que elas tenham autonomia nas decisões que elas vão tomar em relação ao seu bebê e também para combater a mortalidade infantil e melhorar as condições de saúde dessa criança. Natália, vamos fazer o combinado? Vamos mostrar o que tem nesse kit, digamos assim. Eu olhei, é uma caixa cheia de coisas, né? Isso. A gente tem, então, a base para nossas orientações é essa pasta. Nessa pasta, a gente tem QR Codes, onde tem vídeos, né? Tem o vídeo do aleitamento materno, cuidados com o bebê, como desengasgar um bebê, né? Vocês chamam de cartilha, né? É uma cartilha, primeiros passos do bebê e da mamãe. Então, tem vários vídeos que são feitos pelos profissionais do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Nós nos unimos em um grupo de trabalho e eles voluntariamente gravaram vários vídeos. Fala sobre planejamento familiar, fala sobre como desengasgar um bebê, tem vários assuntos, são mais de 12 temas, né? E, junto com essa cartilha, a gente faz, então, a entrega para a mãe dessa caixa. A caixa, ela vem com enxoval completo. Tem esses aqui são nossos voluntários que fazem. Ah, é? É muito fofo. A gente tem o enxoval completo. A gente tem itens de higiene também, ó. Tem uma mantinha muito fofa. Itens de higiene para o bebê. Itens de higiene para a mamãe. Porque a gente pensa muito nessa mãe, ela tem que estar bem. E eu não trouxe, mas a gente também entrega uma cesta básica para essa família, né? Para ter segurança alimentar. Todas as roupinhas, elas são novas, ó. A gente abriu uma aqui. Ó, que amor. A gente tem, então, tudo a gente compra com recursos de doações. A gente recebe doações de pessoa física, né? Quem quiser fazer doação pode entrar no nosso site, né? almamaterbrasil.org.br. E a gente também capta recurso pelo Funcriança, por imposto de renda. A pessoa pode fazer sua doação e destinar seu imposto de renda para a nossa associação. Reverte, né? Exatamente. Então, é isso. E tem tudo que é necessário num primeiro momento, exatamente. Né? E a caixa vira berço, é isso? E exatamente, a caixa vira berço. Ela tem um colchonete embaixo de todas as roupas. Ah, tem um colchãozinho. Exatamente. E a gente tira, então a gente entrega assim para essa mãe, mas a mãe chega em casa. Olha só, tira. A gente está mostrando a foto do bebezinho. Sim. Devidamente presenteado, né? Que veio ao mundo já com essa boa notícia, embora todas as adversidades. É um trabalho sensacional, fenomenal. Exatamente. Vocês são quantos para fazer esse trabalho? Então, atualmente, a nossa equipe, nós temos 7 pessoas, né, nesse projeto e mais 4 pessoas na parte da educação. Então, nós somos uma equipe de 11 pessoas. E fazem tudo isso? Fazemos tudo isso e temos muitos voluntários mas o dia também. de vocês tem 69 horas, Sim, 70? são muitas horas. E a gente agora está expandindo também para as UBSs, para a gente conseguir, então, atender o público não somente do Presidente Vargas, mas de todos os hospitais, né, e todas as mães de Porto Alegre. A gente está indo pouquinho em pouquinho, né? A gente está fazendo um projeto piloto agora, mas já estamos indo nas casas de mães com os agentes comunitários de saúde. Então, o nosso trabalho vem expandindo, mas a gente só consegue fazer isso se a gente contar com o apoio da comunidade, que faz doações, que nos apoia, né, para esse projeto crescer. Já foram mais de 4.000 crianças beneficiadas pelo projeto. Andréia, eu imagino que vocês têm muitos planos, né?
Porque quando começa uma coisa assim, a tendência é a gente querer fazer mais e mais, e o resultado vai aparecendo. Eu imagino que o melhor dos resultados é quando alguém te agradece, é o sorriso, é aquela sensação de, eu posso dizer até de alívio, porque as pessoas não têm o mínimo às vezes, né? Mas vocês certamente queriam fazer mais, né, André? Entende, né, que um professor preparado, ele é capaz de transformar o seu ambiente, não só profissional, mas, né, a sua vida pessoal também. E a gente observa muito até nos próprios relatos dos professores que participam, o quanto que eles entendem, percebem e fazem questão de garantir que este espaço seja de acolhimento, que seja de escuta e respeito, que são princípios fundamentais, né, para as crianças e para as famílias nesse contexto de vulnerabilidade. E a gente entende também que esse projeto, não só o projeto Aurora, mas o projeto também, esse projeto lindíssimo, eu me emociono vendo a Natália, cada vez, né, já ouvi falar tanto sobre ele, e cada vez que vejo eu me emociono muito sobre o impacto que tudo isso causa, né? Crianças bem cuidadas, respeitadas, estimuladas, né? Na infância, nessa primeira infância, serão crianças que terão, né, sujeitos que terão maiores condições de se desenvolver como cidadão crítico, saudável, participativo, e a gente entende que esse projeto ele não é pontual, mas ele busca, então, ele criar transformações que são duradouras. Então, na forma de educar e cuidar na educação infantil, na forma de ser mãe, então, uma mãe passando para outra, né? Se nós formos observar ali os vídeos são, assim, essenciais para esse primeiro ano de cuidado, uma mãe de primeira viagem, e toda mãe, mesmo que seja do terceiro, quarto, é de primeira viagem daquela criança. Então, renovar todas essas questões de informação em relação à saúde, em relação à segurança do bebê e da criança é fundamental. Por isso que o projeto ele não é pontual, mas ele procura, né, ele busca criar essas transformações duradouras. E hoje, agora, setembro, a gente já tem muitos relatos lindos, não só de quem vem recebendo a formação, porque quem é responsável pela formação, por exemplo, né, a Despertar é uma escola privada, tem muitos recursos, tem recurso físico, tem recurso de pessoa, estrutura física, e estes profissionais que estão conosco lá na Escola Despertar, que estão muito tempo conosco, eles vão até a escola. Então, nessas 12 escolas, nós temos um profissional em cada uma delas, um profissional lá da Despertar, levando sobre a sua prática, mas também trazendo muito. Porque o tempo de experiência, ele é importante, mas se tu deixar essa informação isolada ou só para ti, ela não faz sentido. Então, a troca, ela vai atribuir um significado fundamental para pensar sobre a formação de pessoas, né? Palavra troca, a gente aprende muito e a gente ganha muito ao ajudar. E só sobre o que falou a Andréia, a mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, casal de primeira viagem, enfim, só quem foi pai ou mãe sabe que é uma sensação diferente, né? A pessoa antes e depois de virar pai ou mãe, né? Sim. E a dúvida, ela surge para qualquer um. Agora, você imagina num contexto em que as pessoas têm necessidade do básico, né? O quanto é importante essa ajuda. Mas eu só queria saber, de onde surgiu essa... Não, vamos fazer isso para ajudar. Me explica melhor. Então, Glauco, assim, a associação, né, temos pessoas trabalhando diariamente lá para transformar vidas, né, mas a gente tem uma gestão, que são as nossas voluntárias, a presidente, tem a Fernanda Tipari, tem a Flávia, tem a Silvana, que são mulheres que se preocupam muito com a saúde e com a educação. Então, na enchente, quando a gente pensou, primeiro que na enchente deu a virada de chave para pensar na educação, porque a gente precisava fazer com que aquelas crianças tivessem um futuro melhor, assim, com mais oportunidades. E o Alma Mater Bebê foi do nosso dia a dia dentro do Hospital Presidente Vargas. Porque... Você tem alguma formação relacionada à área médica, de saúde ou não? Não, eu sou publicitária. Eu sou publicitária. Ou seja, olha aqui, ó, todo mundo pode ajudar.
em qualquer área. Sabe qual é a formação que você precisa ter? A de empatia. Só essa. Não precisa ser relacionado diretamente à área. Esse é um exemplo, né? Exatamente. Então, a gente tem pessoas que pensam muito assim na primeira infância. A gente sabe que mudando agora, a gente transforma o futuro. Então, esse ano a gente vai entregar 3 escolas, né, para Porto Alegre, com 361 novas vagas, e a gente já está começando os projetos de mais 2 escolas para iniciar as obras em fevereiro, e a gente também vai ampliar mais de 200 vagas nessas 2 escolas. A gente só vai parar quando não tiver mais nenhuma criança sem acesso à educação. Então, a gente tem isso na nossa cabeça, e o ano que vem a gente quer, no projeto, a gente quer entregar 1.000 novas vagas para a educação infantil em Porto Alegre. E quando a gente chegar na meta, a gente aumenta a nossa meta, mas a gente não quer parar. É aquela assim, beleza, quando chegar a meta, dobra a meta. Exatamente, a gente não quer parar porque a gente entende que nessa fase é crucial para o nosso futuro. Então, a gente está pensando lá na frente, assim. É importante salientar também a questão da virada de chave quando houve a enchente, né? Uma tragédia, muitas vezes, ela serve para alavancar algumas iniciativas. Pena que não foi para todas, porque a gente está patinando em vários aspectos. Mas, do ponto de vista de vocês, funcionou, serviu para olhar, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. E vocês têm site, vocês têm tudo organizadinho, eu estava dando uma olhada lá, né? E as pessoas podem conhecer o projeto acessando simplesmente ali, né? Isso, as pessoas podem entrar no nosso Instagram também, que é Alma Mater Brasil. E assim, se quiserem conhecer de perto o projeto, né, o que a gente faz no dia a dia, a gente pode estar combinando de fazer uma visita lá na nossa associação também, né? Porque a gente quer trazer a comunidade para próximo da gente. Porque só trabalhando em rede, com apoio de muitos braços, né, a gente consegue ir adiante. Então, tem o nosso Instagram, Alma Mater Brasil, tem o nosso site, almamaterbrasil.org.br. Então, lá também tem todos os projetos, como fazer sua doação. A gente também tem agora, chega no final do ano, tem o Fundo Criança, que as pessoas podem doar no ano fiscal para o nosso projeto da Caixa Berço. Então, esse projeto ele é apto para receber esse tipo de doação, empresas e pessoas físicas. Então, é assim que a gente sobrevive e a gente transforma, né? Com o apoio de toda a comunidade. É uma questão muito parecida com aquela troca de bastão, né? Porque é uma corrida longa, não é uma corrida simples. Então, daqui a pouco é o bastão que vai para a Andréia, que daqui a pouco passa o bastão, porque são vários setores envolvidos, né, André? Exatamente. Nós temos a educação, né, André? Junto com a Anne, a gente tem uma coordenadora pedagógica da Alma Mater, né, que trabalha junto com a Andréia diariamente na formação dos professores. Então, a nossa equipe está bem unida, né, Andréia? E quando, Glauco, tu trazes assim, né, sobre a formação, qual é a formação que precisa para se envolver e se engajar nessa causa, realmente, criança e infância é de responsabilidade de todos. Então, a gente sabe que garantir uma infância respeitada, segura, estimulante, né? Investir, então, nesse professor, nessa mãe, nesse pai que estão ali, né, nesses primeiros passos, é investir, com certeza, diretamente na qualidade de vida e no futuro das crianças e da nossa sociedade, né? Então, construir em parceria com as empresas que investem, as empresas que estão muito voltadas e preocupadas com esse futuro e com esse presente, porque a gente não pode ficar só falando do futuro e nós estamos aqui no presente com essas necessidades, né? Não pode a criança ficar sem escola. Não pode uma criança não ter suas necessidades básicas atendidas. Então, pensar nesse olhar, então, não só na teoria, né, mas nessa prática que transforma a forma como esse professor, essa mãe, esse pai olham para cada criança, apoiar, é reduzir com certeza desigualdades, né? Então, as empresas, elas não estão ajudando somente no hoje, mas elas estão construindo com certeza um futuro melhor, porque quando uma empresa ela investe, então na infância, ela está investindo em toda a comunidade, né? E uma criança
encontra, por exemplo, acolhimento, escuta, uma criança, uma família, ela tem mais condições de se desenvolver plenamente, de aprender e de se sentir mais segura no mundo, né? E nós estamos precisando muito disso. E nessa capacitação a gente conta com a ONG Colo de Mãe também, que é uma ONG que atua com famílias atípicas, né? Então elas são essenciais para a gente ter esse olhar, né, esse recorte, porque tudo é inclusão, né? Então a gente pensa muito nisso e a gente conta com essa parceria. É isso, a Alma Mater ela trabalha com quem entende do assunto para transformar o futuro. Em condições, eu não vou falar normal, porque seria preconceituoso. Em condições do dia a dia, sim, já é complicado para famílias vulneráveis. Em famílias atípicas, bom, isso rende também. Eu vou pedir para vocês licença para chamar um pequeno intervalo, porque a gente tem muito a falar ainda e voltamos em seguida aqui no Visão 360 para falar dessa iniciativa sensacional. Já, já. Até já. Visão 360 de volta. Hoje o nosso assunto é um projeto que ajuda aquelas famílias mais necessitadas em situação de vulnerabilidade e que as mães ganharam bebês. Bom, é um projeto sensacional, mas eu vou pedir licença para falar ainda sobre questão de bebês e a doação de leite materno. Como é importante, tá? E a gente foi conferir essa situação numa reportagem da Ana Hoffman, sobre doação de leite materno. E é isso que a gente vai conferir agora no Visão 360. Confere. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida é essencial para o desenvolvimento infantil. Além de fornecer todos os nutrientes necessários, o leite materno fortalece o sistema imunológico da criança, protegendo contra infecções e doenças crônicas. O leite materno, então, é o alimento mais completo, mais seguro, rico em mais de 250 nutrientes, entre eles vitaminas, sais minerais, proteínas, gorduras, carboidratos, anticorpos, fatores de crescimento, que vão facilitar o crescimento e desenvolvimento saudável desse bebê. Mas esse ato de amamentar tão natural nem sempre se realiza para todas as mães. Há 15 dias, Eduarda enfrenta um desafio após o nascimento do seu bebê. Com um recém-nascido ainda na UTI neonatal, ela adaptou a sua rotina e agora faz a retirada do leite no banco de leite da Santa Casa. Eu venho de manhã, faço a coleta de leite e a gente vai visitar ela na ANEL. Isso a gente faz de manhã e de tarde mesmo, a mesma rotina todos os dias. Mas Eduarda reforça a importância do acolhimento neste momento e sabe que não está sozinha. Estar numa UTI neonatal é muito difícil, né? Então, quando a gente vem para o banco, a gente conversa com outras mães que estão passando pela mesma coisa que a gente, né? Algumas mais graves, outras mais já quase saindo há mais dias. Então, a gente se sente acolhida de ter essa conversa e saber que não é só com a gente que acontece bastante. E a realidade do banco de leite da Santa Casa é crítico. Com o estoque de leite materno abaixo do necessário, tem sido uma luta diária atender as demandas da UTI neonatal. O nosso estoque está bem reduzido, né? Atualmente a gente conta com estoque de mais ou menos 6 litros de leite de doação. A gente precisaria de um número de doadoras 6 vezes maior do que a gente tem de doadoras ativas. A gente tem no nosso cadastro de 10 a 12 doadoras ativas. A gente precisaria de, no mínimo, de 5 a 6 vezes mais, porque a nossa demanda de leite materno na UTI neonatal é de 8 litros ao dia. E a gente só consegue atender 18% dessa demanda. E também encontramos Sabrina, ela que também faz parte da rotina do banco de leite e se emociona com a nobreza de outras mulheres que doam leite para outros bebês que não são os seus filhos. Eu estou aqui para doar para minha filha, né? Obviamente, eu fico assim, eu não tenho palavras para falar por pessoas que vêm aqui para doar para outras pessoas, para outros bebês que nem são seus próprios filhos, sabe? Isso é uma coisa que
é extremamente admirável e eu não tenho palavras, assim, eu acho que essa atitude é fora do comum e que mais pessoas possam ficar sabendo que isso existe. E Daiane deixa um recado final e reforça a necessidade e como realizar a doação de leite materno. Então a gente pede para aquela mãe que seja saudável, que esteja amamentando exclusivamente seu bebê e tenha leite excedente, ela pode entrar em contato com o nosso telefone, né, 3214-8284, ou através do WhatsApp, e dizer que tem a intenção de doar, que a gente vai até a casa dela, leva vidros esterilizados e vai orientar ela a realizar essa doação. Olha, é um gesto de carinho e que precisa ser repetido e repetido. E a nossa participação é muito importante, o nosso apelo, porque faz bem para quem doa também, certamente, né? Você vê que tem necessidade ainda. E nós voltamos a falar do projeto Alma Mater, pegando o gancho aí daquilo que a gente tinha falado e até a questão aí da doação de leite, né? Nós mostramos já o kit que as famílias recebem, né? Lembrando que é uma rede de apoio que atua em benefício de mães e crianças em situação de vulnerabilidade. Bom, a mãe sai do Hospital Presidente Vargas com o seu bebê e com esta caixa que vira berço com muitos produtos que ela vai usar imediatamente. Mas e depois, Natália? Então, assim, a mãe, ela sai, né, do hospital com a caixa berço e a gente pensava, e depois? Como que a gente vai seguir acompanhando essa criança, né, na primeira infância? A gente não consegue seguir com um vínculo direto com a mãe. Então, foi aí que a gente foi para as escolas. Porque essa criança, a partir do 6º mês, né, André, ou do 4º mês, ela já pode estar indo para uma escola de educação infantil, para o berçário. Então, a gente consegue seguir acompanhando essa criança quando a gente está atuando na educação infantil. Então, a gente pensou muito sobre isso, assim, em como a gente poderia atingir a primeira infância, né, que é de 0 a 6 anos. Então, por isso também que a gente acabou criando os projetos na área da educação. André, imagine o seu amanhã. Qual seria o seu amanhã ideal dentro deste projeto? A gente já falou um pouco sobre, claro que vocês gostariam de fazer mais, mas dentro do real e no imaginário de vocês, do que é possível crescer? Tem o ideal, Sim. o real e o possível, né? Eu vejo, assim, muito a partir do que os professores estão relatando, professores envolvidos e engajados nos contextos, na cultura, como eu trouxe inicialmente, né? Tudo que a criança traz para dentro da escola, ele precisa também desse apoio psíquico. Então, investir na saúde deste professor, da equipe que trabalha na escola, como que ela vai atuar, como que ela vai acolher, é uma das formas que a gente também pensa em incluir no próximo ano dentro das formações dos professores. Claro que, assim como a Natália, nessa frente, ela tem as percepções dela, a Anne, que é a coordenadora, está diretamente na escola, as professoras da Libertar, que também fazem esse apoio, também vem trazendo algumas questões, e a gente, né, que está aqui no online, trabalhando com os professores, trazendo a teoria, costurando com a prática, eu junto com a Daniele, que é a minha sócia também da Voar Singular, né? A gente observa muito isso, sobre as necessidades do professor, sobre este acolher também as necessidades, e que ele tenha mais saúde e mais condições de acolher. Então, a gente trouxe muito aqui sobre as crianças e sobre as famílias, mas é algo que a gente tem que pensar com mais carinho, com mais cuidado, sobre a saúde do professor, com certeza. É cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida, É exatamente. Isso faz parte do meio também. Uma pessoa que está bem cuidada, ela vai poder cuidar melhor, né?
É o que a gente pensa tanto na área da educação quanto na área da saúde, né? Se a mãe está bem, a mãe vai cuidar bem daquela criança, né? E a capacitação, em especial, ela é muito diferente, porque imagina uma professora conseguir dar um apoio semanal nessas 12 escolas. A gente tem uma pedagoga em cada escola dessas 12, espalhadas por todas as regiões de Porto Alegre, que acompanham o dia a dia dessas crianças por 8 meses, quase um ano, né, Déia? Então, assim, é muito inovador, porque a gente vê muita capacitação online e, não, ali a gente está todos os dias com esses 200 professores sabendo das vivências deles, assim, e está sendo super legal. Os professores são maravilhosos, assim, essas escolas são maravilhosas, as 12, e tem muita escola em Porto Alegre, todas são muito maravilhosas, então a gente pensa muito em cuidar de quem cuida também e está levando essa inovação para a educação infantil. É claro que tem muita gente que logo vai dizer, mas por que o poder público não faz a sua parte como deveria? Sim, deveria. Mas agora, pegando o gancho que a gente falou da enchente, que serviu como um impulso para vocês investirem nesse projeto, nessa iniciativa, teve várias coisas que não saíram do papel. E nós já passou aí quanto tempo? 1 ano e tanto da enchente. O poder público não tem como fazer. E não faz, a gente sabe que não faz. Então, se não são iniciativas como esta de vocês, e aqui eu quero mais uma vez dar os parabéns, as coisas não acontecem. Agora, vamos ressaltar, toda ajuda é bem-vinda, né, Natália? As pessoas que quiserem se envolver um pouco mais, qual seria a sua orientação? Então, nós temos grupos de voluntariado, né? Agora, por exemplo, em outubro a gente vai estar nas 12 escolas que a gente atua, né, com a capacitação, e mais as escolas que a gente está fazendo a reforma, então aí já são 15 escolas. A gente vai fazer uma semana inteira de atividades culturais, a gente vai estar entregando presentes nessas escolas também, né, com o apoio de voluntários, a gente está captando doações para fazer essa entrega, né, para essas crianças. Então, a gente tem vários projetos que pessoas podem ser voluntárias e também fazer sua doação mensal, né? No nosso site tem como a pessoa fazer uma doação de 20, 30 reais por mês, sabe? E com 30 reais por mês, imagina se muitas pessoas doam 30 reais por mês. Olha a diferença que faz. Exatamente. Então, não para quem doa, de repente não vai ter lá grande diferença no seu recebe. orçamento, né? Mas para quem recebe é muito, né? Exatamente, assim, então a gente gosta de envolver, né, a comunidade, não somente com doações de recurso financeiro, mas também quem quer se doar. A gente recebe muita doação de tricô para os bebês, né, como eu mostrei para vocês. A gente tem uma rede de tricoteiras, até agradeço elas, assim, eu não vou me arriscar a nomear, porque eu vou esquecer de alguma, mas são mais de 30 redes de tricoteiras que nos entregam as roupinhas com todo o carinho, costurado, meinhas. Então, a gente tem esse amor muito grande também por essas pessoas que nos fazem, né, o dia a dia. A equipe da Alma Mater também, eu só agradeço porque todo mundo é muito envolvido. Não é só um trabalho, é um amor pela causa, é um amor pelas crianças. E, assim, é todo mundo muito bem conectado e mudando, né, o mundo. A gente acredita que a gente está mudando o mundo. Então, é isso, assim. É isso, né, André? Vocês estão mudando. Você diz que acredita. Eu tenho certeza que vocês estão ajudando a mudar o mundo, André. Fazer parte deste projeto, eu costumo falar assim, eu gosto muito de chorar, de emoção. Eu acho que o que eu mais fiz neste ano, participando diretamente assim, com a Alma Mater, né, foi chorar de emoção, né? Depois de tudo que a gente passou o ano passado, não foi fácil. Esse ano acho que foram muitos nascimentos. Quando a gente, né, o bebê nasce, ele chora. Quando a gente também desacomoda e sai desse conforto ali, a gente também chora de emoção, chora por desacomodar. Então, as empresas, as pessoas, as instituições, os funcionários, todos, então a própria Escola Despertar, o Instituto Mari, eles não estão apenas apoiando um projeto, né? Então, todos estão construindo um futuro mais humano, justo e esperançoso para todos nós. Para todos nós. Eu lembro o ano passado de uma professora que eu conheço de outro estado e ela estava aflita com a enchente e ela me mandou uma mensagem muito envergonhada que ela só conseguia naquele mês ajudar com 10 reais.
Aquilo ali é um exemplo genuíno de empatia, de pensar no outro, de se preocupar. Ela disse, Andréia, esse mês eu só posto os R$10 e as minhas orações. As minhas orações que são constantes. Isso, para mim, é o maior exemplo de esperança no mundo, de esperança nas pessoas. Fazer parte deste projeto com todas essas instituições e olhar para a Natália quando explica e fala e ver esse brilho no olho, para mim não... Eu vou chorar. Eu vou começar a chorar. Os R$10, Andréia, ele é apenas simbólico, tá? Porque Exato. não é nada perto de uma doação muito maior, né? Que é doar o próprio coração, é doar um pouco do sentimento, né? Gente, quero agradecer muito a presença, primeiro da Andréia de Souza, da coordenadora pedagógica da Escola Despertar e fundadora da Voz Singular, que participou online, pela disponibilidade, e aqui presencialmente a Natália Laurindo, gerente institucional da Alma Mater, falaram sobre este projeto sensacional. Muito obrigado. A gente que agradece a receptividade. Tomara que tenhamos muitos motivos para chorar de alegria, que também tem o choro de alegria, né, André? E aí a gente está esperando que mais gente se envolva e vá lá nas redes sociais, que a Natália já falou aqui, vá no site, você pode ter acesso ali facilmente pelo buscador. Alma Mater é um projeto sensacional que você vai saber como ajudar. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E assim, a gente encerra o programa de hoje, encerra a nossa semana aqui no Visão 360, cheio de esperança, de que as coisas vão melhorar para todo mundo. Esperamos vocês na segunda-feira. Muito obrigado pela companhia. Aqui na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Tchau.